E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à quinta aula de Física do cursinho Cidadania. Bom, meu nome é professor Misael e na aula de hoje vamos estudar sobre estática e hidroestática. Abre seu coração e vem comigo, vamos aprender. Como vocês podem ver, temos aqui a ementa do que vamos ver nessa aula de hoje. Temos densidade, pressão hidrostática, empuxo, Pascal e Arquimedes, teorema de Pascal, princípio de Arquimedes, equilíbrio do ponto material e corpo extenso, equilíbrio do ponto material e equilíbrio de um corpo extenso. Bom, pessoal, vamos dar início agora ao primeiro conceito da aula. Beleza. Densidade. O que é densidade? Essa é a propriedade que mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em determinado espaço. Ou melhor, é a razão entre a quantidade de matéria por um determinado espaço ocupado. Indo aqui diretamente à fórmula, temos que a densidade é igual à massa do objeto ou do fluido dividido pelo seu volume, certo? A gente tem aqui que a fórmula é D minúsculo igual a M sobre V, ok? Sabemos que, segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a densidade é dada por quilo por metro cúbico. Nada a surpreender, porque a gente sabe que a massa ela é dada em kg, quilograma, e o volume é dado em metro cúbico, tá ok? Certo. A gente tem um exemplo aqui em relação à densidade entre esses dois materiais, o algodão e o minério de chumbo. A gente bem sabe que o minério de chumbo, por exemplo, vamos colocar uma massa constante nos dois iguais, massa iguais, 1 kg por 1 kg. A gente sabe que o algodão, em 1 kg de algodão, ele tem um volume bem maior do que o chumbo, certo? Por outro lado, a gente sabe que o volume do chumbo, 1 kg de chumbo, é bem menor em relação ao quilo de algodão. Isso é um exemplo de densidade. A gente sabe que quanto menor o volume em relação a essa massa constante, mais denso ele vai ser. Comparando aqui com o algodão, com a mesma massa, claro, a gente sabe que ele vai ter um volume bem maior. Então ele vai ser menos denso em comparação ao minério de chumbo. Bom, pessoal, agora a gente vai para o próximo slide. Continuando, pessoal, agora a gente tem a pressão. A pressão ela é obtida pela razão entre a força que está sendo aplicada em uma determinada área. Bom, a gente tem aqui a fórmula da pressão. A pressão aqui, que é dada por P, aqui, P é igual à força que a gente tem, que a gente exerce, dividido pela área que a gente aplica essa força, tá ok? Bom, a gente sabe que a força é dada sempre em newtons e a área é dada em metros quadrados, tá ok? Metros quadrados. Só um minutinho aqui. Metros quadrados, beleza. Eu trouxe um exemplo aqui com esse personagem de um anime. Bom, ele está dormindo aqui sobre essa área, essa superfície aqui, e ele está exercendo uma força de 800 newtons sobre essa área. E essa área mede 1000 metros quadrados, tá ok? Bom, transferindo todos os valores que a gente tem aqui nesse exemplo para a fórmula, a gente vai ter que a pressão é igual a os 8.000 newtons, 8.000 newtons dividido por 100 metros quadrados. Certo, professor?
Fazendo o cálculo, a gente obtém que a pressão é 8 newtons por metro quadrado. E 8.000 newtons por metro quadrado no Sistema Internacional de Medidas, que a gente relaciona o newton por metro quadrado à pressão, também podemos chamar de PA, que nada mais é do que Pascal. Tá ok? Então, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, continuando aqui com a pressão, agora a gente vem aqui para a pressão hidrostática. A pressão hidrostática mede a força por unidade de área que um fluido em equilíbrio é capaz de exercer contra uma superfície qualquer, uma superfície que está submersa por ele. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, maior será a pressão exercida sobre ele, ok? Bom, em termos matemáticos e passando para a parte de fórmulas, a gente tem que a pressão hidrostática é ΔP, que é dado pela densidade D vezes a gravidade, certo? Vezes a gravidade vezes o ΔH, que é a variação de altura, certo? D é a densidade do fluido que a gente está estudando aqui, em relação aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui dentro desse cilindro tem água. Então a gente vai estudar a densidade, a gente vai pegar a densidade da água neste recipiente. A gente tem aqui esse exemplo de uma represa. E o que isso se refere à pressão hidrostática? Bom, porque os engenheiros, a pergunta seria, por que os engenheiros eles fazem essas estruturas de forma triangular, quase triangular, sendo que o topo é mais fino do que a base sendo mais grossa e revestida. E isso é muito simples de explicar. Se a gente sabe que a pressão hidrostática, quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, nesse caso aqui a água, maior será a pressão exercida sobre ele. Então a gente sabe que essa pressão exercida sobre ele é a pressão hidrostática. Então, quanto mais profundo se torna essa represa, maior a pressão vai ser aqui embaixo, porque a gente vai ter toneladas e toneladas, litros e litros de água, no caso aqui desse fluido, fazendo, multiplicado pela aceleração da gravidade, fazendo esta parte aqui embaixo, o fundo, ficar com a pressão muito alta. Por isso que os engenheiros eles fazem essas partes mais profundas da represa, mais rígidas, mais fortes e mais grossas em relação ao topo que vocês podem ver aqui no slide. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. A gente viu aqui que ΔP, que é a pressão hidrostática, é igual à densidade do fluido que a gente está estudando, vezes a gravidade, vezes a variação de altura, por exemplo, aqui nesse cilindro. Tá ok? É isso, pessoal. Vamos agora para o próximo slide. Continuando aqui, vamos fazer um exemplo sobre pressão hidrostática. Bom, vamos ler aqui o enunciado. Pega aqui a caneta, pronto. Para uma profundidade H do submarino, tal que H é 10 metros, certo, professor? A gente tem aqui que a altura em relação a superfície e o fundo desse recipiente, a gente já tem aqui que é 10 metros, tá ok? Bom, aqui ele já deu direto ΔH. A gente não precisou fazer a continha que a gente já sabe, né? Que é H2, que é esse H2, que é esse moço bem aqui, menos H1, porque ele já deu o resultado inteiro aqui. Já deu esse resultado aqui, certo? Pronto. A gente já sabe que ΔH é 10 metros. Agora, continuando com o enunciado. Adotando-se G, que G vai ser a nossa gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente já tem aqui nossa gravidade, que vai ser 10 também.
e sendo D a densidade da água, que é igual a 10 elevado a 3, que 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade. E bem que a gente sabe, isso aqui está em notação científica, a gente sabe que 10 elevado a 3 é 1000. E aqui, como é densidade, é em quilograma por metro cúbico. Certo? A gente já tem, beleza, professor, a gente já tem densidade, gravidade e o ΔH, que é a variação de altura. O que a gente faz agora? A gente aplica esses valores diretamente nessa fórmula da pressão hidrostática. A gente sabe que, deixa eu desenhar aqui, temos um submarino, bem aqui, peço uma bota ao submarino, e ele está aqui na variação. A variação vai ser aqui o H2, que vai ser os 10 metros. Certo. Substituindo na fórmula os valores, a gente tem que a pressão hidrostática, que é o ΔP, que é a variação de pressão, é igual a 1000, que é a densidade, vezes a gravidade 10, vezes a variação de altura. E a gente vai obter aqui 10 elevado a 5. Mas qual é a unidade de medida, professor? Pascal. Vamos lembrar sempre. Se a gente está mexendo com pressão, é Pascal. E Pascal também pode ser considerado, a gente pode considerar Pascal Newton por metro quadrado, tá certo? Beleza. A gente tem aqui a resposta para essa questão. Beleza. Agora vamos dar continuidade. Bom, pessoal, retornando aqui, vamos entender mais um conceito que tem a ver com em relação à pressão. Bom, vamos estudar agora o empuxo. O empuxo, por sua vez, é uma força que todo fluido exerce sobre os corpos que neles estão imersos. A força de empuxo é responsável por expelir as bolhas de gás de uma bebida gasificada. Ela também é responsável pelo navio e cubos de gelo que flutuam sobre a água. Bom, como a gente viu aqui nesse enunciado e também a gente está vendo aqui nessas imagens, a força de empuxo faz com que o gelo ele fique acima desse fluido, que nesse caso aqui é o refrigerante. E esse mesmo exemplo se aplica a um objeto muito maior, que a gente tem aqui o navio, que ele também trabalha com esse mesmo conceito. Bom, retornando aqui ao conceito do empuxo, vamos entender ele em relação à fórmula. Deixa eu trocar aqui para caneta, ok? Bom, o empuxo depende do volume e também da densidade do fluido que a gente está estudando e da gravidade do local, certo? Uma observação. Aqui, vamos primeiro aqui para a fórmula e depois para a observação. Bom, a gente tem que é o empuxo, é igual a densidade vezes G vezes V, que é o volume. Observação. O valor do empuxo não depende da densidade do corpo, que é imerso no fluido, mas podemos usá-la para saber se o corpo flutua ou não. Aqui está um exemplo de um objeto, uma esfera, que está com a sua componente peso em direção ao centro da Terra, por exemplo, e submerso, claro que dentro desse cilindro com fluido. E aqui está, ao contrário da força-peso, o empuxo do fluido em relação ao objeto mergulhado nele. Continuando no próximo slide, pessoal. Dando continuidade ao assunto, agora vamos falar sobre Pascal e Arquimedes, certo? O teorema de Pascal nos diz que quando aplicamos uma força a um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos, certo? Beleza. Nesse exemplo aqui dessa figura, temos um tubo com uma esfera embaixo, com vários furos, e preenchida por um fluido. Creio que aqui pode ser a água, pode ser água. Bom, se aplicarmos uma força
neste pistão aqui que está empurrando o fluido, a pressão exercida, que a gente sabe que é a força pela área por esse pistão, vai ser distribuída, segundo o teorema de Pascal, igualmente a todos os lados. E como a gente sabe disso? Como o cilindro aqui, o recipiente, está totalmente furado, a gente vê que sai vários jatos de diferentes pontos, como a gente pode ver aqui. E dessa forma entendemos que a pressão é distribuída igualmente pelo fluido. Nesse outro exemplo aqui, nessa outra figura, a gente tem uma prensa hidráulica. Aplicamos F1 nessa primeira base aqui, cuja aqui está repleto por um fluido. Aplicando F1, essa força 1, que logo após F1 aqui, certo? F1 dividido pela área, que é essa base aqui. Aí vamos ter a pressão no fluido, P1. Esse P1 vai ser, segundo o teorema de Pascal, vai ser de forma integralmente e igualmente distribuída em todas as direções. Então a gente vê que há uma comunicação, certo? E que resulta aqui em P2 que está empurrando essa base de F2 para cima, certo? Bom, em relação a esse segundo exemplo, a gente tem que, dessa prensa hidráulica, ao aplicarmos uma força F1 nessa primeira base aqui, a gente obtém essa pressão. E essa pressão, segundo o teorema de Pascal, ela é distribuída igualmente por todo o fluido, que resulta aqui em uma pressão 2, que é primordialmente vinda de P1, empurrando essa base aqui na prensa hidráulica. E agora vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção do líquido deslocado pelo corpo. Esta força é denominada de força de empuxo, ou seja, o empuxo é igual à pressão, ao peso. Como podemos ver aqui nesse exemplo, a gente tem aqui um recipiente, cujo a gente tem dois vetores aqui, o vetor empuxo, que é totalmente contrário ao vetor peso, que ele vai em direção ao fundo aqui do recipiente. A gente pode ver que como o princípio de Arquimedes nos diz, para ele manter essa parte submerso e parte imerso, para manter uma parte fora e para manter essa parte dentro, essas duas forças, tanto a força peso do objeto, ela é semelhante, ela tem o mesmo módulo do vetor da força de empuxo. E agora vamos falar sobre equilíbrio do ponto material e corpo extenso. Vamos aqui. Define-se como ponto material, bem aqui, todo corpo cujo as dimensões para o estudo em questão não são importantes e não interferem no resultado final. Então, beleza. A gente sabe agora que o ponto material é um corpo que a gente considera como ponto material. Suas dimensões são desprezíveis para o resultado final de um experimento. Beleza, a gente entendeu isso. Agora a gente tem aqui esse exemplo. A gente tem esse atleta aqui. Deixa eu fazer só uma correção aqui. A gente tem este atleta que está correndo em uma linha reta em direção à linha de chegada, que ele parte aqui do ponto zero e a linha está a 10 metros dele. Por exemplo, esse atleta.
O estudo da trajetória do atleta que está correndo dessa pista a partir do ponto 0 até a linha de chegada, que aqui é o ponto 10 que a gente supôs, não interfere no resultado, tanto do início até o final, se ele estava pulando, se ele estava girando os braços, se ele estava fazendo alguma movimentação. Não importa. Por quê? Porque neste caso aqui, a gente só quer saber, por exemplo, a distância que ele percorreu. Então, as proporções e dimensões do atleta são desconsideradas. Então, a gente considera o atleta como um ponto material, que não necessitamos saber suas dimensões para podermos ter o resultado final. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora vamos entender a diferença entre o ponto material e o corpo extenso. A diferença do estudo do equilíbrio estático de um corpo material e de um corpo extenso está relacionada ao movimento de rotação. Por exemplo, vamos falar agora do ponto material. O ponto material, além de ter um tamanho desprezível, não realiza movimentos de rotação. Já um corpo extenso pode realizar esse tipo de movimento. Beleza, vamos para o próximo slide. Bom, as condições de equilíbrio de um ponto material é que ele não realiza movimento de translação, ou seja, a resultante das forças aplicadas deve ser igual a zero. Como a gente viu aqui, para o equilíbrio do ponto material é necessário que ele não realize um movimento de translação, ou seja, que as forças que atuam sobre ele devam ser iguais a zero. Aqui a gente tem uma figura representando isso. A gente tem F3 aqui, F2 e F1. E essas forças, claro aqui, que a soma dessas forças, F1 mais F2, aqui o vetor em cima, ambas têm que ser igual a F3. Por que tem que ser igual a F3? Porque se a somatória dessas duas forças forem igual a F3, então entendemos que a resultante dessas forças é igual a zero. Ou seja, então a somatória de F1, F2 e F3 vai ser igual a zero. A resultante igual a zero. E agora vamos entender sobre o equilíbrio de um corpo extenso de translação. Isso ocorre quando a resultante das forças aplicadas nesse corpo extenso é também igual a zero, ou seja, a soma vetorial de todas as forças aplicadas a este corpo deve ter a resultante nula. Bom, nessa figura aqui a gente visualiza de uma maneira melhor todos os vetores, massas e também o ponto anormal nesse corpo extenso aqui, nessa base aqui. Bom, um corpo extenso em equilíbrio de rotação, agora vamos falar da parte de rotação, ocorre quando o momento resultante é igual a zero, ou seja, a soma de todos os momentos de todas as forças aplicadas no corpo deve também ser nula. Bom, a gente tem aqui o ponto P, o peso aqui centralizado, aqui seria o ponto de equilíbrio, o centro de massa seria localizado aqui no meio da barra. A gente tem aqui M1 e P1, que é o peso em relação que está sendo exercido a este pedaço da barra do corpo extenso, e aqui o M2 com peso com P2. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham bom proveito. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai tentar solucionar, resolver essa dúvida, tentar suprir essa dúvida. E obrigado a todos, bons estudos. E eu deixo aqui para vocês uma frase de Marie Curie. Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Bons estudos, pessoal, e até mais. Valeu!